Bom, pessoal, como forma de complementar aqui nosso conteúdo referente ao modelo relacional, vamos abordar algo que a gente chama de tipos de dados, que nós vamos utilizar bastante aí nos nossos diagramas. Então, vamos focar aqui nesses tipos: char, varchar, text, float, int, date, time e datetime. De forma sucinta, os valores podem ser divididos em três categorias principais. São as categorias de valores de texto, ou string, são char, varchar ou text. Então, texto de comprimento fixo, foque bem nisso, de comprimento fixo de 1 a 255 caracteres é o tipo char. Para o texto de comprimento variável, também de 1 a 255 caracteres, é o varchar. Lá embaixo nós vamos ver qual a diferença entre um e o outro, tá? Então, mas só por enquanto, sabendo que esses dois tipos são tipos para armazenar texto ou string. E existe o text, né, que é para texto longo, ou quando for utilizado em bancos de dados físicos, a gente pode utilizar o que a gente chama de blob, né? O blob é também um tipo de valores de texto para texto longo. Depois dos valores de texto, nós temos os valores numéricos. Os mais comuns, você já deve ter utilizado em linguagem de programação, é o int, um valor numérico inteiro, e o float é para valores numéricos fracionados ou com casos decimais de precisão. Aí, geralmente utiliza para salário, para preço de produtos, e o inteiro a gente utiliza mais comumente para idade, para números que não possuam casos decimais. E o último bloco dos tipos de dados, que a gente vai utilizar bastante, são os valores de data e hora. Existem os dois tipos, que é o tipo date, vai armazenar somente a data daquele dia, né, o valor da data. Existe o time, vai armazenar a hora que aquele atributo foi modificado, que ele foi inserido no seu banco. E existe o atributo que guarda os dois, é o datetime. A maior parte das vezes a gente utiliza na prática o datetime, porque ele guarda tanto a data e a hora, e com isso você pode fazer diversos cálculos aí, independente de estar um separado ou não. Mas também fica ao critério do projetista utilizar um ou outro de forma separada. Mas o mais comum é utilizar o datetime. Então esses são os tipos mais comuns aí que nós utilizamos. Lá em cima nós vimos que tem o tipo char e o varchar. Qual a diferença básica entre eles? A seguinte: a diferença entre o char e o varchar, por exemplo, nós temos um char aqui com 5 posições. Coloquei aqui o FC, então 1, 2, 3, 4, 5. Com o char, eu digo que ele tem um tamanho fixo em disco. Ou seja, se você definir um char de 5 posições e você colocou um caractere que só tinha 3 posições, então as 2 posições restantes ainda vão estar sendo ocupadas dentro do disco de armazenamento. Então ele vai ocupar 5 bytes de tamanho, mesmo que os 5 bytes não estejam totalmente ocupados. Então essa aqui é a aplicação do char. Muito comum a gente utilizar o char quando você tem, por exemplo, sexo. Aí tem M ou F. Então você armazena, diz que é um char de tamanho 1, você sabe que ele vai armazenar somente o caractere, ou M ou F, para masculino ou para feminino. Geralmente se faz esse tipo de armazenamento. Então o char trabalha assim, são tamanhos fixos em disco, independentemente de ele estar completo ou não, ele vai guardar os 5 bytes que ele tinha lá reservados para ele. O varchar, por exemplo, nós temos um varchar com 10 posições aqui. Só que o que acontece? Eu coloquei crateus. Nós temos 7 posições aqui que foram utilizadas das 10. Sobraram 3. O que é que ele vai fazer? Ele vai guardar um tamanho variável em disco. Então esse tamanho vai ser flexível dentro das 10 posições. Então ele pode ocupar todas as 10, como ele pode ocupar só uma. Então o que é que ele vai fazer? Se o tipo for varchar, ele vai ocupar o tamanho que é a minha sequência de caracteres. Se eu tinha 10 posições, mas eu só coloquei 7, porque como por exemplo crateus, então ele só vai guardar as 7 e as outras 3 vão ficar livres para ser utilizadas em algum outro momento. Então ele vai armazenar aqui das 10 posições que eram 10 bytes, ele vai armazenar somente 7 bytes. Então essa é a diferença básica entre o char e o varchar. Quando você optar por utilizar o char,
tenha em mente, dentro do projeto do seu banco de dados, que ele vai guardar fixamente aquelas posições que você determinou, a quantidade delas. Ela vai ficar imutável, estejam completas ou não. E quando for utilizar o varchar, vai ser para tamanhos variáveis. Então você define um tamanho máximo, porém, se você não colocou o tamanho máximo completo, ele vai ocupar somente aquele tamanho que a sua string ocupou, seu campo de texto lá ocupou. Então essas aqui são as duas diferenças básicas. Vamos ver aqui no nosso BR modelo algumas situações que poderiam acontecer utilizar esses tipos, né? Então vamos lá, vamos criar aqui uma tabela no nosso banco. Vou chamar essa tabela de aluno, vou renomear aqui, aluno. Vou colocar alguns atributos. Vou colocar aqui um atributo, 3, 4 atributos, aqui só para a gente ilustrar. Se eu quiser colocar um campo do tipo, por exemplo, eu vou chamar esse campo nome, nome aluno, né? Então o aluno vai ter um nome. Dentro dele eu coloco bem aqui, ó, abaixo do nome do meu tipo, tem o nome do meu campo, tem o tipo dele. Então eu vou dizer que é o quê? Se o nome do aluno ele pode variar em diversos nomes grandes, né, ou pequenos, então eu vou colocar aqui para o meu sistema, isso fica a critério do projetista, que ele vai ser um tipo varchar, e entre parênteses a gente coloca o tamanho. Então ele vai ter o tamanho 30, no máximo 30, pode ter menos do que isso, não pode ter mais. Então vou armazenar dessa forma. Se eu quisesse colocar, por exemplo, que aqui se trata de uma escola, de uma faculdade particular, então eu vou chamar esse campo aqui de parcela, né? Parcela da mensalidade, né? Tá aqui mensalidade, melhor. Mensalidade, coloquei aqui. E eu vou dizer que ele é o campo do tipo float, porque vai guardar um valor lá, um valor com casas decimais. Então eu vou colocar ele e eu posso definir a quantidade de casas que eu tenho, que eu quero, por exemplo, eu tenho 4,2. 2 aqui vai ser a quantidade a precisão, né? Quantas casas vão ter aí após a vírgula. Então eu posso fazer dessa forma, ou você pode também só deixar float, que ele também entender. Vai depender também do SGBD, mas a maioria deles entende que é float, ele vai guardar lá a precisão. Se não tiver nenhum cálculo em cima dele, a precisão lá vai ficar guardada. Como vai guardar só o valor da mensalidade, então não tem ainda nenhum cálculo em cima dele. O campo 2, se eu quisesse, por exemplo, utilizar o char, né? Então vou nomear esse campo 2 aqui de sexo. Vai ser o campo sexo do aluno. E lá no tipo de campo eu vou colocar ele como char. Eu vou colocar ele char de tamanho 1, porque eu vou definir que pode ser ou M ou F para sexo masculino ou feminino. E do campo, último campo aqui, vamos ver, eu posso colocar idade, por exemplo. Eu vou acrescentar mais outros campos. A idade do aluno, então eu vou colocar aqui o tipo de campo vai ser inteiro. Posso colocar inteiro, pronto, e já está armazenado aqui o tipo. Eu não preciso determinar o tamanho desse campo. O inteiro já tem um valor lá fixo para ele. Existem diversos tipos, vocês podem ver depois, posteriormente, aí, outros tipos diferentes para armazenar dados. E vou adicionar aqui mais um campo para a gente ver mais um exemplo aqui. Para a gente ver mais um exemplo relacionado aí, por exemplo, se eu quisesse saber a data da matrícula, né? Quando ele fez a matrícula. Então eu vou botar aqui data desse campo matrícula. Data matrícula. Então vou aqui colocar o tipo date, ou se eu quiser colocar, posso colocar o date time, aí fica ao seu critério. Como nesse exemplo eu só quero armazenar a data, vou colocar aqui só do tipo date. E dessa forma nós temos aqui gerado o nosso modelo lógico, utilizando aí tabelas, nosso modelo relacional, diagrama lógico, utilizando o modelo relacional, com os tipos de dados que nós podemos ter aí, os básicos, os principais que nós vamos utilizar.